Acredito que esse daqui seja o melhor anime de esportes de todos os tempos. Moshi, eu sou a Juliara e esse aqui é o Zanasê. Eu não sou o tipo de pessoa que assiste animes de esporte. Você acha que eu assisti Haikyuu? Não, eu não assisti. Hajime no Ippo? Também não. Porém, eu assisti essa preciosidade chamada Keijo. Esse anime é um daqueles que todo mundo acaba fazendo algum meme a respeito dele. Você conhece, mas nem sempre você parou de fato para assistir esse daqui, que foi o meu caso. Eu sempre ouvi um monte de gente falando sobre Keijo, eu sempre vi diversos memes a respeito desse anime, porém eu nunca parei para assistir de fato. Eu sabia do que se tratava, eu sabia o estilo do esporte que tinha ali, inclusive eu sei até que já existiu uma certa réplica dele na vida real, mas até então eu não tinha assistido e eu acabei de consertar este erro. Keijo originalmente é um mangá que foi lançado entre 2013 e 2017. Nesse meio tempo aí, mais precisamente no outono de 2016, nós ganhamos a adaptação para o anime. Aqui a gente acompanha a Nozomi, uma garota de 17 anos que acabou de finalizar ali a escola, né, o ensino médio, e ela sonha em ser uma atleta de Keijo. Esse aí é um esporte que ali no contexto ele é recente no Japão, ele é um esporte daqueles que a galera pode apostar e coisas do tipo, em que nós temos garotas competindo, mais precisamente garotas em cima de uma plataforma no meio de uma piscina, e elas apenas podem usar duas partes do corpo para poder se degladiar em cima dessa base. E sim, é isso mesmo que você está pensando. Elas podem apenas usar a sua comissão de frente e a bateria. Bom, eu não sei como que eu vou falar o nome dessas duas coisas, dessas duas partes do corpo aqui no YouTube, sem ele me arrancar a monetização fora, porém, tenho uma missão e eu vou cumpri-la. A verdade é que por mais que a gente tenha todo esse assunto aí da comissão de frente da bateria rolando ao longo de todos os episódios do anime inteiro, Keijo é, pra mim, mais do que isso. Vamos por partes, tal qual o Jack. Nós temos ali então a Nozomi, que é essa garota que sonha em ser uma atleta de Keijo, e ela entra em uma academia junto com sua amiga Miyata. A Nozomi é uma garota que ela tem muita destreza, tipo, de ginasta olímpica, assim, ela dá uns saltos muito loucos e tudo mais, e foi meio que por conta disso que ela conseguiu entrar na academia. E a Miyata, na verdade, ela é uma lutadora de judô, ela tem ali uma carreira de judoca, né, na verdade, ela chegou a ser representante do Japão em alguns campeonatos e coisas do tipo, então ela meio que tá largando a sua carreira de judoca para poder entrar no ramo do Keijo, né? De início ela fala que ela quer entrar para se transformar em uma atleta de Keijo porque ela quer usar biquínis bonitos. Eu achei muito engraçado quando ela falou a respeito disso. E de início parece que vai ser um anime bem recheado de ecchi. Inclusive, quando você vai ler a descrição do anime, tá lá que tem ecchi. E é do gênero de esportes também. Só que, na verdade, na minha opinião, o ecchi desse anime aqui, ele ficou meio que abaixo do que eu esperava que teria. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas a partir do momento que você pega para assistir um anime de esportes em que garotas se degladiam em cima de uma base dentro de uma piscina e elas estão usando biquininhos, o que você mais vai imaginar é que vai ter ecchi pra caramba. Só que, eu meio que fui surpreendida de uma boa maneira, possivelmente, porque não tem tanto ecchi assim. Na verdade, eu achei muito interessante que aqui nós temos todos aqueles elementos que a gente costuma ver em animes de esporte. Aqui nós temos, obviamente, um personagem que quer alcançar o seu sonho e por isso ele vai passando por diversas provações no seu treinamento para se tornar o melhor e com aquilo ali ele descobre seus pontos altos, seus pontos fracos, descobre que na verdade ele é muito melhor do que ele imaginava e coisas do tipo. A gente tem todos esses pontos essenciais que a gente vê em animes de esporte aqui em Keijo.
Inclusive, em diversos momentos do anime, eu me vi extremamente empolgada assistindo as disputas das garotas. Porque, querendo ou não, acaba sendo uma certa adrenalina ali você assistindo uma disputa daquelas. Porque ali a gente vê muito disputa de força, né? Porque elas precisam ter muita força no seu corpo de uma maneira geral para uma combater a outra, né? E fora que elas têm algumas técnicas também diferentes e a gente descobre que elas são divididas em grupos diferentes, porque tem umas que são mais rápidas, tem umas que têm uma mobilidade maior e outras que têm uma força no corpo maior, porque tem atributos maiores, não é mesmo? Então, vai se tornando muito interessante a partir do momento que você começa a assistir. Porque, como eu falei, de início você acha que vai ser só um monte de garota de biquíni com um monte de teta e bunda na tua cara, sendo que, na verdade, não é só isso. A gente tem todo o desenvolvimento de personagens, até porque quando a Miyata e a Nozomi, elas entram nessa academia, elas vão para o quarto azarado do negócio, né, o quarto 309, que existe uma lenda ali onde elas estão estudando de que todas as meninas daquele quarto, elas são as primeiras a desistir. E quando elas chegam lá, já tem outras duas meninas nesse quarto, que são a Aoba e a Toyoguchi. No decorrer da história, a gente vê o crescimento de todas as personagens, inclusive o crescimento das personagens ao longo da história é muito bem feito, tá? Eu achei uma curva muito interessante, elas passando por cima de seus próprios medos e entendendo o que acontece com elas e elas entendendo a respeito de seus próprios atributos, né? Entendendo melhor onde que elas têm que trabalhar, aqui e ali, principalmente a Nozomi, que é a nossa protagonista. A Nozomi, ela é mostrada como uma personagem totalmente extrovertida e tudo mais, ela tá super ali empolgada para se transformar em uma atleta e ela acha que ela é extremamente boa e que ela não tem nenhum ponto fraco, só que obviamente isso aí vai se mostrando de uma maneira diferente ao longo do anime, até mesmo contra as garotas da própria academia, porque nós temos um time de elite ali, que as meninas têm que meio que combater, mas é tudo muito amistoso, sabe? Você não tem aquela, vamos dizer, aqueles embates que sejam maldosos ou coisas do tipo. É tudo muito amistoso aqui no anime. As personagens, de uma maneira geral, elas são normais, tá? Tipo, não tem nada de muito extravagante. Até mesmo eu não achei que as personagens tinham uns atributos muito exagerados, porque quando você pensa em um anime de esporte em que colocam garotas de biquínis para competir, você já deve imaginar, já deve vir na cabeça assim, tipo, as personagens com atributos muito avantajados, mas eu vou ser bem sincera aqui. Eu acho que as meninas de queijo são menos sexualizadas que as garotas de One Piece hoje em dia. E então, assim, eu achei muito interessante o que foi feito aqui. Por mais que a gente tenha eti explícito aqui, né, explicitado na categoria ali, nos gêneros do anime e do mangá, obviamente, eu não senti esse eti todo. Eu achei que foi um eti muito bem colocado ao longo do anime, sabe? Por mais que a gente tenha garotas ali de biquíni e tudo mais, não é algo que fica super extravagante, aquela coisa bem na tua cara, assim, não fica. São poucos os frames, eu achei bem pouco, por sinal, os frames que mostram ângulos mais reveladores ou acontecendo uma coisa aqui, outra ali, que seja too much, sabe? Exceto por uma das personagens que a gente tem aqui, que ela é do time de elite, que ela foi feita para atiçar toda e qualquer jogadora de queijo, não só dali da escola que elas estão, mas também do time que elas vão batalhar contra lá no final do anime. Então, assim, ela foi feita para atiçar todo mundo. Ela pega, não de pegar mesmo, ela pega no pé, na teta, na bunda, de todas as jogadoras ali, e é muito engraçado, porque por mais que seja aquela coisa que de uma certa maneira seja erotizada, é uma parada divertida e não tão pesada
quanto você espera, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer clara nesse vídeo, porque de fato eu esperava que fosse ser um eti muito pesadão. Eu estava preparada para ver coisas absurdas. E se você for parar para pensar, talvez eu tenha me decepcionado um pouco, porém eu fui agraciada com um anime extremamente divertido, em que eu me empolguei com o avanço das personagens em relação às técnicas que elas desenvolveram ao longo do tempo, com o treinamento que elas conseguiram ultrapassar, sabe? E até mesmo o potencial que as professoras estavam vendo nelas, uma professora em específico ali. Então, eu fui meio que premiada com uma história muito legal e com um desenvolvimento de história, uma progressão de história que, por mais que seja simples, você consegue aproveitar enquanto está assistindo, sabe? Uma outra coisa a respeito de Keijo é que a animação em si, ela é competente, ela não é a melhor animação de todas. Em alguns pontos, eu sinto que ela dá uma leve decaída, tipo, uma deformidade, assim, aqui e ali dos personagens, coisas, tipo, uns errinhos de continuidade, vamos dizer assim, de tipo, porque arrancou um pedaço da roupa da personagem e depois ele aparece de volta e depois some de novo. Então, a gente tem alguns errinhos, assim, que são visíveis, mas eu não acho que a animação, ela afete tanto a sua experiência na hora de assistir esse anime aqui. É óbvio que, como eu falei, não é a animação mais excepcional de todos os tempos, mas ela é uma animação competente que consegue passar de uma maneira legal o que está acontecendo ali. E uma outra coisa que eu não esperava em Keijo é que a gente teria meio que umas poderes especiais dos personagens. Não sei bem se é poder especial que a gente pode falar, mas as habilidades dos personagens meio que são tratados como poderes especiais. E uma outra coisa, assim como diversos outros animes de esporte, principalmente os de futebol, a gente tem também o nome dos golpes. Dos golpes, né? Igual às vezes lá em Super 11 e Capitão Tsubasa, não lembro, que eles falam o nome do chute deles, né? Tipo, eu nem lembro mais o nome disso, mas aqui em Keijo nós também temos, né? Nós temos o canhão de bunda, nós temos diversos nomes diferentes para os ataques que as meninas usam ao longo do anime. E não só isso, é muito legal porque nós temos algumas técnicas aqui que elas são amplamente conhecidas e aí tem outras que são proibidas por conta até de deixar com que o corpo do personagem fique meio inútil se usar demais. Então, ao mesmo tempo que nós temos o treinamento delas para elas sempre se aprimorarem, nós temos um certo background de outras atletas de Keijo que já usaram outras coisas e que eles já entendem o que funciona, o que não funciona. E que isso mostra aqui no anime que talvez o Keijo não seja nem tão recente assim quanto eles deixam a gente pensar, sabe? Porque no início dos episódios, quando a gente tem aquela introduçãozinha, né? Eles falam, que é um esporte novo e coisas do tipo. Só que não necessariamente é um esporte novo, até porque nós temos umas professoras que são um tanto veteranas ali. Então, assim, já tem um tempinho que Keijo tá rolando, no mínimo uns 10 anos, eu chuto assim por baixo, sabe? Mas, enfim, é muito, muito legal, assim, eu gostei demais desse anime. Eu realmente esperava muito mais eti e fui agraciada com uma parada mais sóbria, se a gente for levar em consideração, né? Foi uma surpresa muito boa. Eu consegui assistir num ritmo bem legal. Já tem tempo que eu não consigo mais fazer maratonas tão longas de anime. Esse daqui, eu até fiquei meio frustrada de não ter conseguido fazer a maratona do jeito que eu gostaria, porque, enfim, eu era interrompida aqui e ali por alguma coisa que eu precisava fazer, coisas do tipo. Mas esse daqui eu assistiria direto, de boaça, porque ele é extremamente divertido. Eu acabei me interessando. Eu confesso que se eu pudesse, eu tentaria participar de uma partida de Keijo, tá?
Eu acho que ia ser muito divertido e talvez eu pudesse me dar um pouquinho bem, porque a gente sabe, é mostrado pra gente que você não precisa ser dotada das duas coisas para se desempenhar bem no esporte. Então, eu acho que eu até faria parte de uma equipezinha de queijo, treinaria um bocadinho para eu poder tentar ali ser uma atleta de queijo. Mas eu já passei da idade do peso, não é mesmo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha sentido vontade de assistir queijo e que tenha gostado de saber um pouco mais além do que a gente tem de memes aí pela internet, de garotas de biquíni brigando com bundas e peitos. Eu espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.